Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos falar de dividendos, mais especificamente de dividendos do setor elétrico, que é, com certeza, se não o melhor, um dos melhores setores para quem quer dividendo, para quem gosta de dividendo e quem não gosta de dividendo. O problema é que muita gente escolhe as ações erradas, do jeito errado, olhando os números errados. É um pouco disso que eu quero falar com vocês aqui, no levantamento que a gente fez, que a gente vem fazendo vários levantamentos para vários órgãos, e aí a gente acaba trazendo um pouco aqui para vocês de como esses levantamentos podem te ajudar a entender melhor, e se você quer entender melhor como escolher bons ativos para ganhar dividendo, para poder não só ganhar dividendo, mas conseguir comprar os ativos baratos e ganhar muito mais na bolsa do que somente os dividendos. Fica com a gente até o final desse vídeo e se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro, porque aqui a gente traz conteúdo sério, conteúdo profundo, conteúdo para você entender tudo e não ser enganado lá, ser levado no oba-oba do mercado financeiro, que é onde a maioria das pessoas perde dinheiro achando que vai ganhar. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, a gente fala muito de dividendos, a gente fala muito de ações, a gente fala disso não somente aqui, mas também fala lá na nossa comunidade, na comunidade do Mordomo, é onde a gente conversa com você, onde as pessoas se ajudam a investir melhor, comunidade séria, somente para quem quer aprender e ter insights sobre investimentos. O que é bem legal é que a gente fala disso aqui, fala sobre dividendos, fala de diversos outros temas. E um estudo que a gente fez do setor de energia elétrica, para quem não sabe, existe um índice de energia elétrica, a gente pegou essas empresas, essas ações do setor, que são basicamente empresas grandes do setor elétrico. Aqui no status investe, você botar lá IEE, que é o índice de energia elétrica, você vai ver que tem a CEMIG, tem a Neoenergia, tem a ENGIE, tem a Taesa, tem várias empresas aqui que compõem esse índice. E a gente pegou quais são os melhores desse índice aqui para poder a gente colocar em perspectiva e saber se vale ou não vale a pena investir nessas empresas. Quais são as melhores empresas? Note que esse índice em si, ele tem lá um dividend yield de 4,84, que é uma média, tem um ROI de 12,35, tudo aqui o Status Invest traz um pouco para a gente. O Investidor 10 também traz algumas informações, que a variação em 12 meses desse índice foi de 12,60, bacana, mas perdeu para o Ibovespa, e a variação em 60 meses, 114, 5 anos, né, e 33. E é isso que a gente vai falar sobre 12 meses e sobre 60 meses, como é que vem sendo essa variação. Note que em 5 anos, 114, em 2 anos, 15, em 10 anos, 192, ou seja, 66,35 ou 62 e 5 anos acima da inflação. É sempre importante você ver números acima da inflação. Veja que até então, até a última data que tem aqui, 22, estava ganhando bem do CDI, esse índice. O que o estudo a gente viu? Primeiro a gente pegou lá, né, o Oiná Rivera, lá da consultoria Elos Ayla, trouxe os dados, que é para a gente analisar, e nesses dados a gente já fez aqui uma distinção de quais são essas empresas e quais são os dividend yields de cada uma dessas empresas. Se a gente pegar, por exemplo, a que mais paga dividendo hoje, que é a Auri 3, o pessoal começa a falar, meu Deus, preciso investir na Auri 3 que está pagando muito dividendo. Ela pagou dividendo agora, até então não vinha pagando nada. Então a média dela é gigantesca, porque ela só pagou 1 ano de dividendo. Quando a gente pega um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que a CEMIG paga bem, e na média, ou na mediana, a média você pegar tudo e dividir por 5, nesse caso a mediana é pegar o meio ali dos dividendos, que exclui um pouco os absurdos que às vezes acontecem, que às vezes o cara paga 70% no ano, outro ano paga menos, aí fica muito doido, a mediana às vezes é um número melhor. Veja que ela é muito boa em tudo, TRPL, a CPFE, a Taesa, tudo muito bom, paga bem, vem pagando bem, na média paga desse mesmo valor, paga até mais, na mediana também. Algumas, às vezes se perdem um pouco, por exemplo, a CPLE, a Copel, ela vem pagando bem na média, mas agora ela deu uma boa queda e foi lá para baixo. Já a Lupar, ela está pagando bem agora, mas um pouquinho mais para trás ela não estava pagando muito bem, assim como a Neoenergia. Então você começa a ver o seguinte, o que eu prefiro? E aí, novamente, vou falar da metodologia do próprio Luiz Barros. O pessoal fala de empresas que pagam bons dividendos. Empresa que pagam bons dividendos históricos e não o bom dividendo atual. Não é olhar o dividendo de agora, porque o dividendo de agora só olha para o passado um ano, não olha para o histórico. E tentar projetar esse histórico para o futuro, que é mais difícil. É muito mais fácil a empresa repetir o seu dividendo nos últimos 5 anos do que de um único ano.
Afinal de contas, um único ano pode ter diversas coisas que influenciam. Já o histórico é muito mais resiliente. Prefira histórico. Então, vou até aumentar aqui para você enxergar melhor. Quando a gente fala do preço sobre lucro, que é o quanto que a empresa está cobrando pelo lucro que ela tem, que é o contrário do que eu gosto, que é o poder de lucro, veja que essa empresa até tem um preço sobre lucro razoável, algumas delas, e algumas estão caras, tipo a Engie 14,7 está cara, a Energia também está cara, a Equatorial está cara, a Coelce também está cara, a Eletrobras. Então veja que algumas estão um pouquinho caras, mais barata que de fato é a Aure, a CEMIG, a TRPL e a Neo Energia são uma das mais baratas que tem aqui na média dos últimos 12 meses. Quando a gente olha que somente o último ano, na média, são essas. Agora, no último ano, aí você tem de fato a CEMIG como a mais barata de todas. E você tem, de fato, até mesmo a Taesa e a Engie como algumas das mais caras. Olhando isso aqui, você continua tendo uma média que é bacana, você continua tendo o último ano que é bacana, e você vê que o dividend yield é uma métrica legal para quem vai comprando. Afinal de contas, é sempre o que você está comprando. Mas se eu quero investir, por exemplo, imagina que eu investisse, se o meu objetivo fosse investir nessa empresa lá atrás. Olha, eu quero saber quanto que eu teria ganho se eu tivesse investido nessa empresa há um ano, mas também quero saber, por exemplo, se tivesse comprado essa empresa há 5 anos, quanto que eu teria ganho de dividendos e qual seria a valorização total. Por que isso é importante? Porque não adianta só olhar dividendos. A empresa pagou 10, 15% de dividendo, 20% de dividendo, mas caiu 30%, você saiu perdendo no final das contas. Ah, mas pelo menos pagou muito dividendo. Mas a empresa acabou te dando prejuízo, acabou ficando pior. A soma dos dois é importante, mesmo que você esteja no processo somente de ganhar dividendos, processo de usufruto daquilo. Pode ser, sim, que empresas boas paguem dividendos, estejam caindo por qualquer motivo. Nesse caso, você faz aquilo que a gente fala que é abrir a boca de jacaré, o Barsi fala, né? Você vai comprar mais. Porque se você vai comprar mais e ela está barata, cada vez você vai comprar mais cotas. E isso é importante. Quanto mais cotas você comprar, mais direito a dividendo você vai ter no futuro, independente se a empresa está pagando agora, se pagou no passado, mas o futuro é o que importa. E o futuro a Deus pertence, porque é muito difícil calcular. Mas é isso que nós, analistas, é isso que vocês, que são investidores, precisam olhar nos sites, nas casas de análise, nas recomendações, quais são as boas empresas que pagarão e que continuarão pagando dividendos no futuro. E aí, desse estudo aqui, eu peguei, na verdade, não o dividend yield, eu vou voltar aqui para o estudo, eu resolvi pegar o quanto que essas empresas pagaram de dividendos. E aí a gente fez um estudo que é o seguinte: se eu tivesse comprado essas empresas há 1 ano ou há 5 anos, quanto que eu teria de dividendo no meu bolso? Quanto que eu teria de valorização total? Qual seria o dinheiro que estaria no meu bolso hoje? E olha que legal. A Aure, que a gente viu aqui que pagou muito dividendo, ela não estaria no estudo de 5 anos, porque ela não tem 5 anos pagando dividendo, nem tem 5 anos de bolsa. A Neoenergia é a mesma coisa, não tem 5 anos. Eu veria aqui, por exemplo, que a CEMIG teria pago, se eu tivesse comprado há 5 anos, eu teria comprado ela a 6,3. Veja que a CPLA, a Copel, teria pago 1,96. Eu teria pago na Equatorial 14,22. É o preço que eu pagaria. E com 5 mil reais, como exemplo, 5 mil reais, eu teria quantas cotas dessa empresa comprando naquela época? Eu teria 829, 410, 257. E aí, essa empresa pagou CEMIG 4,41 por cota, essa aqui pagou 10,10 por cota ou por ação, e eu teria comprado esse monte de ação aqui. Então eu teria recebido de dividendos, a quantidade de ações que eu comprei, pelo dividendo pago. E aí eu teria, dividendo pago em 5 anos, tá? Eu teria 3.652 só de dividendos. Não estou colocando aqui reinvestimento, estou colocando nada, estou colocando quanto que eu recebi de dividendos, quanto que eu recebi, gastei, fiz o que eu quis, não quero colocar de volta aqui para não atrapalhar meus cálculos, porque eu teria que pegar ano a ano as cotações. De dividend yield, então, eu comprei uma ação a 6,03, investi 5 mil, recebi 3.652, ou seja, 73% da CEMIG, 82% na TRPL. 159% na Copel. Por que isso? Porque a Copel estava muito barata, 1,96, agora ela está perto de R$10. Então eu teria comprado muito barato e o meu dividend, ou aquele yield on cost, teria sido de 159%, que é o dividendo pelo preço que eu paguei. E aí, pessoal, além disso, essa ação ainda valorizou um monte e me daria
414% ao todo somado dividendo mais valorização, ou seja, eu coloquei 5 mil e teria no final 25 mil reais. Aí você olha aqui novamente no nosso estudo, a Copel está lá, ó, ruim, vinha pagando bom dividendo, na média paga bom dividendo, mas agora está ruim. Agora não está pagando grande dividendo. Isso não significa, na verdade, muita coisa. O que importa é o histórico, é o quanto essa empresa distribui dividendos. Se eu tivesse comprado lá atrás. Veja, eu teria um dinheiro fantástico com a Copel, mas também teria um bom dinheiro com várias outras. Por exemplo, a Taesa pagou 39, mas valorizou bastante, então 146. Veja, então, que as empresas que mais pagaram dividendo nesse período não necessariamente são aquelas que ficaram na frente. Veja que a Equatorial pagou só 15%, mas 144% de valorização ao todo. Vejam que a Eneva, que não pagou nada, o pessoal fica só olhando o dividendo, não pagou nada de dividendo nesse período, 218% de valorização. Só não preciso dizer, dividendo é a oitava maravilha do mundo, mas não é a única coisa que você olha. Você tem que olhar várias e várias e várias outras coisas, e é nisso que muita gente erra. Quando eu boto um pouquinho mais para baixo aqui, aí eu quero ver um ano. O que aconteceu nesse estudo em um ano? Em um ano, eu teria a Auri pagando 25% de dividendo, só que o retorno total 13,85%. Por quê? Porque a cota caiu. Caiu mais do que o dividendo, caiu um pouco, não mais do que o dividendo, mas caiu e derrubou esse dividendo. Então eu teria uma valorização de 25% aqui, uma perda, sei lá, de 10%, 15%. Ou seja, não seria tão bom quanto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, a Copel, que só pagou 4%, mas subiu 36%, a Engie pagou 33%, aqui a Equatorial, aqui a Enel Energia e várias outras que pagaram menos do que a Auri, mas está aqui a Engie, na verdade, isso aqui. A Engie que pagou 8,41 e subiu 29%. Praticamente todas as outras, com algumas exceções, acabaram tendo um retorno muito melhor do que a Auri, mesmo que a Auri tenha pago esse dividendo todo, pessoal. Então, dividendo é bom, sim, na hora certa, mas não é só dividendo. A empresa pode, por qualquer motivo, não estar distribuindo dividendos, estar acumulando, estar comprando, estar entrando em novos leilões, novas licitações, para lá no futuro ter muito mais dinheiro para poder pagar dividendo para você. Pense sempre no futuro. Eu não estou dizendo que a empresa é ruim, não estou dizendo que a Aura é ruim, não estou dizendo que a Copel é a melhor empresa de energia elétrica, estou dizendo que em termos de dividendo, em termos de valorização, em termos de passado, são essas empresas que vêm nos dando alegria. E é muito mais fácil uma empresa como a Copel, como a Taesa, como a CEMIG, que pagam dividendos muito mais frequentes, há muito mais tempo, com muito mais consistência, continuarem pagando bons dividendos e se valorizarem mais do que uma empresa como a Aura. Não que a Aura seja ruim, eu gosto da empresa, mas ainda tem que mostrar muita coisa ainda, tá bom? Esse, então, é o objetivo de investir. É você investir certo, da forma certa, não ser enganado, não ser criança, não ser bobo, não se deixar enganar por falsas promessas de empresas que estão na moda. A moda não é importante, apesar de levar muita gente no oba-oba, muita manada a investir de forma errada, e vem aquele efeito manada, sardinha, que vai lá e compra a ação. E você que está aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, você não é sardinha, você não entra nessa coisa de manada, você investe do jeito certo, porque você quer enriquecer para o futuro, por longo prazo, do jeito certo, não quer dar aquela paulada, depois perder tudo, você quer ganhar sempre, ganhar mais e ficar rico no longo prazo, como fizeram os grandes investidores de todos os tempos que vêm fazendo isso há anos, quiçá décadas, e são ricos, milionários ou bilionários, porque sabem o segredo de enriquecer. E o segredo de enriquecer é escolher boas empresas, permanecer nelas o máximo de tempo possível, com foco no longo prazo. Gostou do conteúdo? Curte, comenta aqui se você investe nessas empresas, se você prefere a Aura, a Copel, a Taesa, qual empresa você prefere, se você investe mais focado no longo prazo, em dividendos ou valorização, seja lá como for, deixa aqui o seu comentário, porque o seu comentário pode acabar virando um outro vídeo para a gente fazer, e é sempre importante saber a opinião de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal.